não existe internauta que consiga invadir. Será aberto o e-mail universal. Depois de aberto, o mundo inteiro pode ler. Esse novo campeão que está surgindo, que não pode estar subindo, quem sabe será você. Não desanime, a promessa é de Deus, e por ele você nunca é esquecido. No grande evento você sempre é bloqueado, por muitos é deletado, quase que não tem amigos. E excluído nunca é adicionado, mas o tempo é chegado, pois Deus tem algo contigo. Essa mensagem ela tem destino certo. Deus está falando com alguém na multidão. Este alguém hoje está no deserto, mas Deus tem o endereço deste novo campeão. Talvez você está ouvindo essa mensagem, seja no rádio ou pela televisão. Você hoje está oculto e invisível, mas em meio ao impossível surge um novo campeão. Novo campeão, novo campeão. Estou sentindo esta nessa multidão. Novo campeão, novo campeão. Na galeria já tem nome garantido, por Deus ele é escolhido como um novo campeão. Novo campeão, novo campeão. Na galeria tem seu nome garantido, por Deus ele é escolhido como um novo campeão. Novo campeão, novo campeão, novo campeão, novo Um homem sem Deus não tem alegria no seu coração, vagando no mundo sem ter direção. É vida vazia, sem paz dentro do coração. Saia a procurar a felicidade, não encontra nada, sofrendo sozinho pelas madrugadas. Sua companheira é sua alma cansada. Mas quero dizer que pro seu problema existe saída. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se entregue a ele, terás a saída. A saída para a alegria está bem do seu lado. Jesus te perdoa, tira os seus pecados. Uma nova vida você vai viver. Ele está de braços abertos. A hora é agora. Deus está te chamando. Venha sem demora, pois a sua vida vai mudar na hora. Um homem sem Deus não tem alegria. Bom dia, estamos chegando para um momento especial com você. Na meditação da Palavra de Deus, queremos trazer uma palavra para edificação da vossa vida espiritual. Muito obrigado àqueles que já estão chegando com a gente na telinha. Muito obrigado, bom dia senhora, bom dia senhor. Bom dia aos nossos jovens, juventude do Brasil, um abraço. Muito obrigado àqueles que estão caminhando com a gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Lúcia Pinto, bom dia, diz ela. Muito obrigado. Bom dia para você também, Lúcia, para a sua família, para o seu esposo, para os seus filhos. Muito obrigado. Pessoal que está acompanhando a gente, bom dia. Que o dia hoje seja de felicidade, de bem-aventurança na vida de cada um de vocês.
Também o Igor e a Igor Benice da Silva e também a filha lá em Caxias do Sul. Bom dia a todos vocês de uma maneira muito especial. Bem, bom dia, paizinho, saudade de vocês aí. É a Lisanete. Muito obrigado, filha. Que Deus abençoe. Nós estivemos aí com o pé na estrada quase para chegar para ir até aí. Mas vamos lá. Vamos ver se dá para chegar ainda antes do final do ano. Quem sabe? Participar da festa com vocês aí também é bom. Mas que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus esteja convosco nessa caminhada. Caminhada que precisamos continuar caminhando. Minha querida esposa, que também está me dando um suporte aqui. Muito obrigado pelos coraçõezinhos que estão chegando por aqui. Muito obrigado àqueles que começam o nosso programa já com um show de coraçõezinhos, de positivos. Muito obrigado. Eu agradeço a todos vocês. Isso é bom, isso incentiva, isso é gostoso, é maravilhoso. Muito obrigado. Um abraço com muito carinho, com muito respeito a todos aqueles que estão chegando no cenário. Tivemos fora um pouco, não tivemos condição, nossa voz não estava perfeita, não tivemos como ficar aqui um pouco mais com vocês. Mas vamos lá. O clima está mudando, o tempo está mudando, vamos pensar que o verão está chegando. E aí, é claro, a primavera, o verão sempre traz aí boas novas, boas notícias, muita alegria, muita flor, muita vida, muito sol, isso é muito bom. Então estamos mais uma vez com vocês, muito obrigado por vocês estarem com a gente. Agradecemos de todo o nosso coração aqueles que estão chegando aí na telinha. Olha, hoje eu quero falar de um assunto muito importante, não sei até quando eu posso continuar falando, mas na verdade, vamos lá. Não é um simples resfriado aí que às vezes vai inibir a gente de trazer alguma palavra de fé, de esperança, de otimismo para aqueles que estão com a gente. Palavras de Deus, elas nos enriquecem. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Palavras nos traz vida. Palavras é o nosso pão de cada dia. Nós não podemos deixar de nos alimentarmos, pois na verdade a palavra de Deus, ela é o nosso pão espiritual. Nós precisamos do pão físico, do pão que você compra na padaria da esquina ou na outra esquina, enfim, do outro lado da rua, não há problema. Mas na verdade esse pão apenas para alimentar o seu corpo. Esse corpo também temos que cuidar dele, não resta dúvida. Temos que cuidar do nosso físico. Porque na verdade a Bíblia diz, não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito Santo? Então, quando a Bíblia diz isso, e quando nós ouvimos tais palavras, nós sentimos tamanha responsabilidade. Porque se este corpo é o templo do Espírito Santo, logo eu preciso ter cuidado com ele. E muito cuidado preciso ter com ele, porque ele é o templo do Espírito Santo. Como poderemos ter um templo, que é o nosso corpo? Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? Se somos o que a Bíblia diz, e eu não tenho dúvida que somos, se somos o que a Bíblia diz, precisamos ter muito cuidado com esse corpo. Como vamos fazer alguma coisa que vamos contrariar a palavra de Deus? Não temos. Não há jeito. Se conhecemos a Bíblia, não faremos nada para errar. Faremos tudo para continuar certo. E eu costumo dizer que devemos fazer a coisa certa porque tudo vai dar certo. Quando fizemos a coisa errada, também tudo pode dar errado. Mas eu espero que o dia de você hoje seja um dia de bênção, de bem, de graça. Que você possa pensar no futuro. Porque o passado já passou. O passado apenas podemos lembrar para tirar algumas lições do que ficaram para o passado. Mas não poderemos corrigir o passado. Não temos como arrumar as coisas do passado. Nós temos sim que nos apresentarmos a Deus
e confessarmos o que fizemos errado. E Jesus disse, se com a tua boca confessares os teus pecados, ele, Jesus, é fiel e justo para perdoar os teus pecados. Esse é o Jesus que servimos, é ele, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Ele quer abençoar a sua vida, ele quer abençoar seu lar, ele quer abençoar sua casa. Ele não lhe deixa, ele está sempre à sua procura, ele está sempre tentando de alguma maneira falar com você. E de alguma maneira você será abençoado, de alguma maneira você chegará na bênção de Deus, porque ele é a bênção. E ele disse, eis que eu estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, disse ele, Jesus, eu entrarei, cearei com ele, e ele comigo. Olha, você sabe, você fica cheio de felicidade quando você recebe uma pessoa importante na sua casa. Quando você recebe um amigo, quando você recebe uma amiga, você fica feliz porque você está recebendo a presença de alguém que você quer bem, que você ama. E ela está batendo a porta da sua casa para chegar na sua casa. E você fica cheio de felicidade. Porque alguém veio lhe visitar. Porque alguém veio falar com você. Porque alguém veio lhe trazer alguma coisa. Algum presente? Pode ser. Mas você espera boas notícias. E a Bíblia diz que o Evangelho é boas notícias. O Evangelho é boas novas. E quando Jesus disse, eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Isso é bom. É bom saber que estamos recebendo Jesus. Isso é bom saber que ele chegou na nossa casa. Isso é melhor saber ainda de que abrimos a porta para ele entrar. E aí Jesus chega. E aí vamos ter uma comunhão com ele. Aí vamos cear com ele. E ele diz que também ceará conosco. Muitas vezes e muitos dias, como pode ser hoje, como pode ser agora, que nós vamos sentir a presença do Espírito Santo na nossa vida. É porque Jesus está presente. O Deus que servimos é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. É um Deus tricotônico. É um Deus que, na sua missão principal, está Jesus Cristo. Aquele que disse que recebeu todo o poder nos céus e na terra. Portanto, hoje, quando vamos orar ao Pai, não podemos nos esquecer. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós estamos chegando à tua presença para te pedir. E vamos lá com o recado. E vamos lá com o que precisamos. E Deus fica nos ouvindo. Ele nos ouve. E a Bíblia diz mais que Deus não tem os seus ouvidos agravados para não nos poder ouvir. E nem suas mãos encolhidas para que não possa nos abençoar. As mãos de Deus estão estendidas para abençoar a senhora e o senhor. Os ouvidos de Deus estão atentos para ouvir o que você quer. Por mais baixo que você fale, Deus vai lhe ouvir. Porque Deus ouve tudo. Ele é ciente de tudo e de todas as coisas. Pode estar você aonde quiser. Deus está sempre vendo você. E não só vendo, Ele está presente. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Promessa dele, não é minha. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Você pode abrir a porta ou não. Se você abrir a porta, é claro que ele vai entrar, porque ele deseja ser recebido em sua casa e no seu coração também. Então, ele está sempre presente. Quando nós não abrimos a porta, ele também não arromba a porta. Ele não entra dessa forma. Ele não faz como o inimigo faz. O príncipe deste século. Não, o Senhor, ele sabe quando você quer e quando você não quer. Ele conhece o nosso coração, ele nos conhece por dentro e por fora. Mas hoje estamos aqui na mão de Deus para falarmos um pouquinho com você e levarmos uma palavra. E certamente Deus tem algo especial para você que está com a gente. Bem,
Vamos saber se nós temos uma música aqui que nós poderemos dedicar para você que está com a gente. Vamos lá. Vamos ver que música nós temos por aqui. Eu tenho uma cantora aqui que eu gosto muito. Essa cantora aqui, eu quero oferecer a sua música para você. É uma cantora do Rio de Janeiro. Canta e canta muito bem. E eu quero dedicar para você essa música bonita. Preste atenção. Muito obrigado àqueles que estão nos acompanhando aí, por aqueles que também estão ouvindo as músicas que estamos colocando aí. Muitas cantoras estão chegando no cenário, muito obrigado. Olha, ontem nós tivemos problema de falta de internet, problema de luz, nossa rádio saiu do ar, estamos fora do ar hoje porque ainda o pessoal da Companhia de Energia Elétrica ainda estão fazendo seus reparos e nós tivemos problemas porque nossos equipamentos eles desligaram, caiu o sistema e esse sistema não é controlado por nós, não temos acesso a esse controle. Esse sistema ele é um sistema que é controlado de longa distância. Bem, mas não adianta nada, estamos na telinha. Sempre que não falamos no microfone, estamos aqui falando com você através da telinha, que é uma grande bênção para todos nós, para aqueles que estão nas redes sociais,
para aqueles que estão agindo aonde quer que seja. Nós queremos fazer tudo para que aqueles que estão nos dando essa oportunidade continuem com essa maravilhosa ideia de nos dar espaço para continuarmos falando. Enquanto tivermos espaço, enquanto tivermos condição, vamos continuar falando do que é bom, porque falar do que é ruim, já tem tanta gente que fala, então vamos nós falar daquilo que é bom, daquilo que é maravilhoso, daquilo que traz alegria para a nossa vida. Que Deus abençoe você. Neemias já dizia isso na sua mensagem profética, ele disse: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor a vossa força é. Se nós quisermos ter força, vamos ter que usufruir desta vitamina celestial, a alegria do Senhor. Ela tem um poder extraordinário que alegra o jovem, a juventude, que alegra os de mais idade, que alegra os idosos, aqueles que já têm os cabelos brancos. Bom, falar em cabelos brancos, vou mandar um alô lá para o meu amigo Anilson. Alô, Anilson. Eu acho que foi você que ajudou aí a irmã Tereza, que me mandou, ou que me ligou, mas na verdade ela não me encontrou, está? Mesmo que você tenha, quem sabe, entendido que eu estaria online. Não. Sabe que não, e nem é o meu telefone também. O meu telefone é um telefone totalmente diferente daquele que a irmã Tereza me ligou. Irmã Tereza, um abraço para você. E o sargento Anilson aí vai ajudar você. Com certeza vamos chegar aqui, tá bom? Olha, quando você quiser ligar pra gente, eu não posso dar telefone no ar tão fácil assim, mas eu vou dar o telefone que você pode me encontrar, tá? Aí você liga para o telefone 3230 5582. Olhe bem, vou repetir. 3230 5582. Não é que eu seja anti-celular, mas eu não ando com celular. Não ando com celular. Até porque está perigoso andar com celular na rua, né, gente? Mas, na verdade, eu não tenho como atender todos. Não tenho condição. Isso eu já tenho falado tantas vezes, não? Então, não tenho condição de atender o celular. Porque se eu porventura eu estou com o celular, vou estar na direção, não posso correr o risco de cometer uma infração. Então, não posso atender, não tenho como atender. Não existe, eu sou só um. E é a minha esposa que me ajuda quando possível. Então, eu agradeço aí vocês que ligaram, vocês que me acompanharam, mas na verdade, meu telefone não é aquele. E eu tentei ligar 2 ou 3 vezes para aquele telefone, porém também não completava a ligação. Então, é claro, estou me desculpando pelo menos por aqui. Então, aqui nós temos alguns telefones. Temos alguns telefones até pelo fato da rádio. E até porque a rádio também não sou eu que fico tudo lá no microfone. Não, então, aí nós vamos ter outro problema. Então, muitas vezes as pessoas não atendem porque logo vê o número, não é conhecido, não reconhece, também não atende, porque as ligações chegam uma atrás da outra, não temos como atender. E só aqui nós temos 5 telefones. 5 telefones. Então, esses telefones são para serviço daquilo que precisamos. Então, nem sempre nós teremos condição de atender a ligação. Mas se você ligar para esse número, enquanto eu não estiver falando, aí eu vou pelo menos descobrir, porque ele tem aqui codificador de chamada, é claro que eu vou saber quem me ligou e vou responder a ligação se isso for possível. Tá bom? Irmã Tereza, um abraço. Muito obrigado por você continuar nos acompanhando. Um abraço, Anilson. Um abraço, Vera e toda a família de vocês. Com muito carinho, a gente quer que vocês continuem na benção. Sempre que possível, me ajude daí. Tá bom? Quem sabe vamos botar uma extensão aí. Anilson, um abraço para você. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Vamos adiante com mais um pouquinho daquilo que queremos transmitir a você. Mas antes, eu vou lembrar a senhora e o senhor que estão com a gente. Hoje nós estaremos, aliás, hoje é sábado. Hoje nossas reuniões estão apenas na congregação do bairro Fátima, Maestro Pablo 609. Mas amanhã é domingo, nós estaremos na sede da Missão a Nova Jerusalém, na Avenida 1º de Maio, 1054. Avenida 1º de Maio, 1054. Muito bem. E queremos lembrar você de que com certeza estaremos lá
amanhã, a partir das 18 horas, para um grande momento com Deus. Se você quiser ouvir a gente, se você quiser receber a oração da fé, esteja com a gente. Se você quiser ouvir uma mensagem para edificação da sua vida espiritual, esteja com a gente. 18 horas, 6 horas da tarde, no horário de verão, é cedo. Você vai e você volta ainda e chega em casa com um ar de dia. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado àqueles que nos acompanham. Um abraço para o pessoal de São Paulo. Um abraço para o pessoal lá de Santa Catarina. Um abraço para a Juliane e para o Luiz lá em Chapecó. Um abraço ao pessoal de Santa Catarina. Alô, Juju. Vovô espera você. Estou te esperando aí para nós fazer um trabalho aqui muito importante, tá? Avisa o Luiz aí que você vai ficar trabalhando comigo no final do ano, tá bom? Deus abençoe, Juju. Muito bem. Que Deus abençoe a todos aqueles que estão nos acompanhando. Mas eu quero falar um pouquinho para você aqui, um assunto que a gente vai apenas iniciar, porque depois, hoje nós vamos falar não tanto, pelo menos eu penso que vou falar pouco, mas na verdade eu quero falar com vocês um assunto de tamanha importância, porque nós encontramos aí na mensagem profética do profeta Isaías. Você sabe de que o profeta Isaías, ele foi um profeta messiânico. Ele começou a entregar suas mensagens proféticas 700 anos antes de começar a acontecer. O profeta Isaías é o que profetizou a respeito do nascimento de Jesus. E ele nasceu. Tanto é que ele nasceu que nós comemoramos o seu nascimento. Agora vem o fim do ano aí. Tem muita gente que vai comemorar o Natal. Não tenho nada contra isso, mas na verdade, essa é o que eu quero dizer de que o profeta Isaías profetizou sobre o seu nascimento. De que maneira ele ia chegar até aqui. Nasceu de uma virgem, chamada Maria. Mas José não foi o seu pai. O seu pai continua sendo o Senhor. Mas o que foi gerado no ventre de Maria foi obra do Espírito Santo. Isso é bom que a gente entenda, para que a gente não fique pensando que José foi pai de Jesus. Não, ele foi considerado como pai. E o texto bíblico diz, José, ele foi considerado como pai de Jesus. Porém, Jesus é filho de Deus. E o que aconteceu no ventre de Maria foi obra do Espírito Santo. Claro que não é isso que vou falar. Mas, na verdade, já falei um pouquinho desse assunto para que você entenda o que é que eu vou continuar falando. Eu vou continuar falando de que Jesus, o Filho de Deus, ele veio com um propósito aqui. Ele veio alcançar a mim e você. Ele veio salvar o pecador dos seus pecados. A Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é imenso. O amor de Deus não dá para medir. Não dá para medir a sua altura, nem a sua profundidade. O amor de Deus é o amor de Deus porque a Bíblia diz que Deus é amor. Tanto é que ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou deu o seu Filho único. Bem, é importante pensarmos nisso. Mas o que vou falar hoje é que as mensagens proféticas do profeta Isaías, as mensagens proféticas do profeta Isaías, elas não falharam nenhuma. Todas elas se cumpriram ao pé da letra como mensagem profética. E hoje essas profecias estão na palavra de Deus. Se você não conhece o livro do profeta Isaías, procure conhecer. Agora, tem outras coisas que eu vou falar no decorrer do tempo e que você poderá ficar assim um pouco impactado com o que vou falar. O profeta Isaías foi um profeta que também teve a sua vida que não sabemos explicar muito bem.
como foi que ele morreu. Mas, na verdade, segundo escrituras, dizem e documentários falam daqueles que defendem essa tese de que o profeta Isaías foi um profeta de que, no final da sua vida, ele teve um momento de sofrimento. Todo homem de Deus, no final da sua vida, ele passa por sofrimentos muitas vezes que não esperava. Como Jesus. Ele teve aqui os seus dias de maravilhosos tempos e tempos até de festa, festa que também ele participou, milagre que ele operou nas bodas de Canaã, que foi o seu primeiro milagre que Jesus realizou, transformando água em vinho. Bem, mas ele também, quando chegou no final da sua caminhada, ele foi levado ao Gólgota. Ele foi crucificado. Você sabe disso. Você conhece o que eu estou falando. Mas ele teve momentos de dor. Ele teve momento em que ele orou ao Pai: se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Ah, meu irmão e minha irmã, saiba de que nessa hora foi uma hora muito difícil, porque na verdade Jesus estava no momento de ser pregado na cruz, ou que antecedia esse momento. Bem, mas o que devo falar um pouquinho hoje é que na verdade o profeta Isaías, ele entregou suas mensagens proféticas. Mas o que quero tocar um pouquinho é que, na verdade, o profeta Isaías, segundo escritores de livros apócrifos e historiadores e teólogos e documentários, dizem que o profeta Isaías, ele morreu diferente dos demais profetas e homens de Deus que foram crucificados, alguns de cabeça para baixo. Jesus foi crucificado na cruz do Calvário, mas outros foram queimados, outros foram cerrados, como foi o caso do profeta Isaías. Não vou entrar nesse assunto, mas na verdade o profeta Isaías, segundo toda a história bíblica e todos os escritores de livros apócrifos falaram disto. Porém, eu não me atrevo a falar porque na minha Bíblia, na minha tradução, eu não tenho essa tradução. Na verdade, lendo o que posso encontrar nos livros apócrifos, eu também sei que também são os livros mais considerados históricos do que outra coisa. Contudo, nós sabemos de que ele entregou suas mensagens proféticas e nenhuma delas falhou. Agora, tem uma que ainda não se cumpriu. Se cumpriu o nascimento de Jesus, 700 anos antes. Se cumpriu todo o ministério de Jesus. Ele também profetiza a respeito de que Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas iniquidades, e ele pregou sobre a cruz. Ele levou consigo o nosso sofrimento, a nossa angústia, a nossa dor. Jesus levou consigo para a cruz do Calvário. Bem, mas há uma profecia que ainda não se cumpriu e que estamos aí atentos para ver o momento de que essa profecia vai se cumprir. Palavra de Deus. Abra sua Bíblia se você quiser me acompanhar no livro do profeta Isaías, que é o profeta que eu estou mencionando. Que é o profeta que eu estou aqui trazendo para você algumas coisas que às vezes a gente não lembra, ou não leu, ou não ouviu. Então hoje eu quero falar de uma profecia do profeta Isaías que ainda não se cumpriu. É a profecia do arrebatamento. Algumas pessoas dizem, bem, mas eu acho que Jesus fala desse assunto chamado arrebatamento no Novo Testamento. Não, a Bíblia continua falando em toda a sua extensão, em todos os seus 66 livros. Ela continua falando, sim, de todo este assunto santo, sagrado, e que são verdadeiros e que são infalíveis. A palavra de Deus, ela é infalível, não falha. Às vezes nós não temos
como explicar tão bem, porque somos humanos, mas a palavra de Deus não falha. Passará os céus e a terra, diz a própria Sagradas Escrituras, porém as minhas palavras não hão de falhar. Bom, no livro do profeta Isaías, eu quero que você vá ao encontro comigo. Se você tem a sua Bíblia, você pode me ajudar aí. E ajudar você também, tá? No livro do profeta Isaías, no capítulo 26, do livro do profeta Isaías, e o capítulo 19, eu quero acreditar que a maioria de vocês que estão me ouvindo não conhece muito bem esse texto bíblico. Provavelmente muitos, e a porcentagem não deve ser pequena, daqueles que não leram esse versículo. E daqueles que leram e não entenderam, a porcentagem também não deve ser pequena. Eu não quero falar para dizer que eu sou sabido, também não é. Eu quero falar porque está escrito. E eu só falo aqui o que está escrito, o que não está escrito eu não devo falar. Porque na verdade não foi para isso que eu vim. E não foi para isso que eu fui chamado apenas para falar da palavra de Deus. E sempre que eu falar a palavra de Deus, sempre terá um respaldo todo especial da sua própria palavra escrita. Então, muito obrigado a vocês que estão chegando, obrigado. Obrigado, Nael Vilela, um abraço para você. Bom dia, diz ele. Bom dia, patriarca. Shalom. Muito obrigado pelo patriarca. Muito obrigado. Daqui um pouco vamos falar de Abraão. Bem, mas vamos lá. Estou falando um pouquinho de Isaías. Tudo bem. Olhem só o que está escrito no capítulo 26, versículo 19. Está escrito: os teus mortos viverão. Os teus mortos ressuscitarão. Despertai, exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. E o versículo 20 diz: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, e fecha as tuas portas, e sobre ti esconder-te só por um momento, até que passe a ira. Ira de quem? De Deus. E o texto seguinte vai dizer o que é: até que passe a ira do seu lugar, para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade. A terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Isso é, a terra vai colocar para fora os mortos que estiverem sepultados. Leia este texto. Isto não é uma historinha, não, isto é as Sagradas Escrituras. Olhem bem se você não olhou e escutem bem, porque esse assunto eu vou falar mais adiante. Mas esse assunto fala exatamente do arrebatamento. Os teus mortos viverão e os teus mortos ressuscitarão. Há algumas pessoas que já foram. E elas não imaginam isso, porque não tiveram, quem sabe, a oportunidade que eu tive. Elas não entenderam isso porque, quem sabe, não tiveram a oportunidade que eu estou tendo. De estar aqui falando a você de que está escrito no livro que eu estou lendo. Livro sagrado, Bíblia Sagrada, é essa que eu estou aqui com ela nas minhas mãos. Olhem só, aqui está ela. Esta é a minha Bíblia. Palavra de Deus. Bem, então eu quero dizer a você de que Deus tem um plano com você. E alguém da sua família que já partiu. E é claro que eu, com todo respeito, estou falando isso. Mas se ele partiu salvo em Cristo Jesus, eu quero que você entenda
de que ele está descansando nesse momento e esperando o dia de que Jesus voltar. E se ele foi um servo de Deus, espere com toda a alegria da sua vida de que você vai encontrá-lo. A não ser que você não se converta ao Senhor Jesus Cristo. A não ser que você não aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas há algumas pessoas que acham que morreu, acabou. Não é verdade isso. Não existe base bíblica para dizer que alguém que morreu não voltará com a sua consciência normal e com tudo quanto sabe. E com tudo quanto vai saber. Então, eu vou encontrar aqueles meus queridos que já foram. Aqueles meus companheiros que pregavam o evangelho como eu estou pregando, que já foram. Bem, não sou Elias que disse só fiquei eu. Não, tem muita gente pregando. Mas muitos que pregaram comigo, que subiram na plataforma comigo, que subiram no púlpito comigo, hoje não estão mais por aqui. Não estão pregando esse evangelho que prego, mas na verdade pregaram esse evangelho que estou pregando. Tanto é que aprendi com muitos deles. Com muitos dos meus professores de teologia, professor de Bíblia, eu aprendi muita coisa que estou usando até o dia de hoje. Contudo, minha base sempre está nas Sagradas Escrituras. Por mais respeito que eu tenha tido por eles e continuo tendo. Porque um dia vou encontrá-los na eternidade, vou encontrá-los nas ruas de ouro de Jerusalém Celestial. Então eu vou continuar dizendo a senhora e senhor que estão me acompanhando, nesse capítulo 26 do livro do profeta Isaías, e o versículo 19, provavelmente você não tenha ouvido ninguém falar nisso, talvez ninguém ainda pregou para vocês, ninguém lhe ensinou, ninguém lhe ajudou a entender e a saber de que aqueles que estão sepultados, e mesmo que eles desceram à sepultura como salvos em Cristo Jesus, não se entristeça. Eles estão no descanso de Deus, porque esse corpo, sim, esse corpo, ele só tem o valor de hospedar nossa alma, nossa consciência e mais ser o templo do Espírito Santo. Esse corpo foi formado do pó, como foi feito o primeiro homem Adão, e na verdade, todos nós temos esse mesmo material. Do pó o homem foi formado e em pó se transformará. Eu acompanhei isso passo a passo. Não vou entrar em detalhes porque o assunto também é um pouco científico, um pouco complicado, mas eu quero ficar com a palavra de Deus para falar um pouquinho para você. Muito obrigado àqueles que estão nos acompanhando. Carmen Souza, um abraço para você, Carmen. Deus abençoe, Pai do Senhor. Não esqueço do dia do meu batismo. Posso dizer que você é meu pai na fé. Carmen Souza. Carmen, muito obrigado, Carmen. Eu tenho um grande amor por você. Eu tenho mesmo que agradecer a Deus por você e por sua família, enfim. Eu quero agradecer. Muito obrigado. Mais gente por aqui. Celso Benites da Silva. Muito obrigado, Celso. Um abraço para você. Esse óculos de sombra aí que não deixa eu ver os seus olhos. Deus abençoe, Celso Benites. Muito obrigado. Maria Reis, minha irmã. Deus abençoe na cidade de Pelotas. Um abraço para você. Continue firme. Continue escutando a palavra de Deus, porque queremos chegar lá. E quando chegarmos lá, queremos pelo menos esperar você. Porque eu devo chegar primeiro do que você. É isso que eu estou esperando. Mas quando eu estiver por lá, eu quero esperar a sua chegada. Tenha cuidado. Cuide da sua vida. Cuide da sua alma. Peça perdão dos seus pecados. Porque a Bíblia diz que Ele, Jesus, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Um abraço, querida irmã. Estou falando com você com toda essa tranquilidade que falo, porque sei que você é minha irmã e que você sempre me ouviu e que eu sou o seu irmão mais velho e por isso eu estou falando assim. Mas tenho um grande amor por você, Teresa, e também pelas sobrinhas. Por toda a família. Deus abençoe você. Ela diz, Paz do Senhor, meu irmão, estamos se reunindo para o almoço em família. Ore por nós. Bom, almoço em família, isso é bom. Eu acho que eu vou almoçar em família também, eu e minha esposa. Ela deve já estar preparando o almoço. Bem, muito obrigado. Um abraço para o pessoal de Pelotas.
a Igreja Nova Jerusalém em Pelotas. Um abraço para vocês, todos aqueles que acompanham a gente. Um abraço a todos vocês. A gente quer ir aí em Pelotas, mas ainda não chegou o momento certo. Mas não está tão longe assim, Pelotas não chega a 60 quilômetros, eu vou rapidinho, chego aí. Está? Mas vamos lá. Que Deus abençoe a cada um de vocês de uma maneira muito especial. Muita gente chegando, muito obrigado àqueles que estão chegando, muito obrigado àqueles que estão se reunindo aí até para o almoço. Bem, almoço em família, bom almoço para vocês. Se vocês pudessem mandar pelo telefone para mim, mas não dá para mandar, mas um dia eu vou chegar aí. Um abraço para todos vocês. Muito bem, o texto que estamos mencionando, tá? Vocês vão ter que me perdoar, porque de vez em quando eu tenho que limpar não só o nariz, mas o rosto também, porque tem calor aqui. Bom, vamos lá. Vamos deixar Deus trabalhar na nossa vida. Bem, eu quero me sentir à vontade com vocês, para que vocês se sintam à vontade comigo também. Muito obrigado. Um abraço com muito carinho a todos aqueles que estão nos acompanhando. Muito obrigado a todos. Então, olha só este texto maravilhoso que lemos, capítulo 26. Do livro do profeta Isaías, e versículo 19. Os teus mortos viverão. A palavra que está afirmando. E eu acredito com tudo que tenho direito, com tudo que posso entender, eu creio na sua palavra, porque até o dia de hoje não falhou nem uma vírgula. E eu acompanho isso. É para isso que fui chamado. Foi para acompanhar passo a passo. Então eu tenho que entender. Se eu não entender, eu não poderia estar aqui também. Então eu preciso dizer a você de que está escrito: os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai, exultai, vós que habitais no pó. Porque os teus orvalhos, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os seus mortos. E o versículo 20 continua dizendo: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira, a grande ira. Quando o profeta está se referindo à grande ira de Deus, ele está se referindo à grande tribulação que virá após o arrebatamento da igreja. Bem, nós cremos de que os salvos em Cristo vão ser arrebatados. E isso será o primeiro e grande evento da terra. Não haverá outro maior do que esse, que será o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja, todos os salvos em Cristo Jesus que estiverem preparados serão arrebatados. Arrebatados, isso é, serão levados. Aqui ficará tudo quanto nós temos. O nosso corpo físico, ele passará por uma mudança, por uma transformação. E nós passaremos de um corpo corruptível, que é o nosso, para um corpo incorruptível, que não vai se corromper, que não vai ser sepultado. Nós receberemos um corpo semelhante ao que Jesus recebeu após a sua ressurreição. A Bíblia diz que Jesus sofreu. Nós sabemos de que ele foi pregado na cruz. Nós sabemos de que seus pés foram transpassados por cravos batidos a martelo pelos soldados romanos. Nós sabemos que suas mãos também foram furadas. E quando ele ressuscitou, e depois que ele saiu do túmulo na sua ressurreição, ele foi ao encontro dos discípulos que estavam reunidos num cenáculo de portas trancadas com medo dos judeus, pois os judeus naquela época perseguiam a igreja. E os sumos sacerdotes da época também. Não vamos entrar nesse assunto, mas na verdade, o que eu quero dizer é que os discípulos estavam reunidos. Quando Jesus chegou e ninguém abriu a porta para ele porque a porta estava trancada com uma tranca. Mas ele não precisou que a porta se abrisse, porque Jesus
é Deus. E ele tinha um corpo glorificado. Esse corpo não se limitava à porta que estava à sua frente, que era a porta que entrava para o cenáculo. Mas ele entrou. Não é possível eu explicar tudo para você agora, mas a Bíblia diz que ele entrou e quando passou pela porta que estava fechada, e se fosse a parede também ele passaria, como eu e você na eternidade também vamos ter esse mesmo corpo glorificado. E vamos passar em lugar que não precisamos de porta. Alguém pode pensar, bem, não, eu estou falando sério. Eu estou falando o que está escrito. Eu estou falando o que está nas Sagradas Escrituras. Isso não é nenhuma loucura de pregador. Não, eu não entrei nessa e nem vou entrar. Bem, o que eu quero dizer a você, a senhora e o senhor, de que na verdade Jesus entrou no cenáculo quando eles viram, todos estavam reunidos ali naquele cenáculo. Porque eles já tinham recebido notícias das mulheres que foram visitar o túmulo, e Jesus já não estava mais lá. E Jesus disse a Maria e Marta e outra Maria que elas voltassem e falassem aos seus discípulos que se reunissem em Jerusalém, porque ele ia ao encontro deles. Bem, prezado ouvinte, você conhece a Bíblia? Se você não conhece, você vai conhecendo, porque a gente vai continuar falando para você de uma maneira ou de outra. Deus vai nos dar condição de continuar falando a você. Agora o que eu quero falar a você, de que Jesus entrou e disse, paz seja convosco. E todos tremeram, porque na verdade tudo estava fechado, tudo estava trancado, eles estavam com o cenáculo fechado, com medo dos judeus, de repente Jesus aparece no meio deles. Vestido com vestes brancas e resplandecentes, com suas mangas largas, enfim, suas vestes eram vestes espirituais. E ele então, logo se referiu a um dos seus discípulos chamado Tomé, o duvidoso. Tomé, o incrédulo. Aquele que você sabe, e muitas pessoas falam nisso, sempre que se fala de dúvida, sempre que se fala de incredulidade, lembramos-se de Tomé. E Jesus se referiu exatamente a Tomé depois que disse, paz seja convosco. Ele se dirigiu a Tomé e disse, ó Tomé, vem aqui e vem tocar na minha mão, porque aqui tem o sinal dos cravos. E Tomé tremeu. E disse, não, Senhor, agora eu creio. E Jesus não deixou de dizer a ele, por mais amigo que ele era de Tomé, ele disse, Tomé, tu creu porque viu, mas mais bem-aventurado é aquele que crê sem ver. Eis aí a razão de você ser vencedor. Você precisa crer sem ver. Não é o ver que vai fazer você crer, mas é o crer que vai fazer você ver. E Tomé, ó Senhor, agora eu creio. Tu cresces porque viste. Mas mais bem-aventurado é aquele que crê sem ver, palavra de Jesus. E estou repetindo para você. Palavra de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Os homens daquele dia, do dia do cenáculo, em que estavam em oração, e não só os homens, as mulheres também, e mais Tomé, o duvidoso, tremeram, estremeceram, porque eles não tinham se encontrado com um Jesus ressuscitado ainda. Mas ele tinha um corpo. Não esse corpo físico, que também eu vou daqui a pouco ter que devolvê-lo. Mas enquanto isso não acontecer, eu continuarei falando, e o Espírito Santo continuará na minha vida. E eu continuarei falando do Evangelho, a palavra de Deus, que é o pão da vida, que alimenta o homem, a mulher, e o jovem, as crianças, enfim, os idosos, são alimentados por aquilo que se chama pão da vida. Pai nosso que estás no céu, oração que Jesus ensinou. Pai nosso que estás no céu, dá-nos o pão nosso de cada dia. E o pão nosso de cada dia é esse. Se você perder um pouquinho de ouvir a palavra de Deus, você deixa de comer um pouquinho do pão que vem do céu. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso são expressão de Jesus. Mas a oração que ele ensinou nos deixa claro que nós dependemos de cada dia de recebermos o pão que vem do céu. Eu não sei qual é o momento que você participa desse pão. Muitas pessoas podem fazer desse espaço um momento que também estarão participando do pão celestial. Mas o que eu quero falar à senhora e ao senhor é de que nós iremos nos encontrar com o Cristo ressuscitado.
Assim como Maria Madalena e outras mulheres se encontraram com ele ressuscitado. O assunto foi tão poderoso que os homens não tiveram coragem de ir lá. Ficaram no cenáculo. Mas as mulheres foram e foram domingo de manhã, de madrugada, ainda estava escuro. E elas foram assustadas. Porque na verdade elas não esperavam de encontrar o que encontraram. Primeiro, elas encontraram o sepulcro aberto, a pedra removida. A pedra que tapava a boca do sepulcro tinha sido removido pelos anjos que vieram do céu. E não só isso, a Bíblia diz que também elas encontraram um anjo que estava sentado em cima da pedra. Olhem bem, é a Bíblia que diz. E se você não encontrou na sua Bíblia, me peça ajuda que eu vou lhe ajudar. Olhem bem. E elas encontraram naquela madrugada um anjo que tinha revolvido a pedra. E era uma pedra, não era pequena, era grande, porque ninguém poderia tirá-lo a não ser com o poder divino. E aí o anjo moveu a pedra, tirou e deixou o sepulcro aberto e sentou em cima da pedra. Sentou em cima da pedra, com o sinal de dizer: vencemos. Eu estou em cima da pedra. Eu tirei a pedra do sepulcro, por ordem de Deus, é claro. E o anjo sentou-se em cima da pedra. E a Bíblia diz que esse anjo tinha vestes resplandecentes. Veste que resplandecia como relâmpagos desta noite. Que algumas pessoas viram. Relâmpago também foi mencionado nesse texto que estou me referindo. Eles tinham esse anjo tinha sua veste resplandecente. E quando as mulheres viram o anjo, elas se assustaram e ele disse: não tem mais. Eu sei que vocês procuram a Jesus de Nazaré, mas ele já foi para Jerusalém, como tinha avisado vocês, que vocês o esperassem lá. E as mulheres então correram para Jerusalém para encontrar com Jesus. E como de fato elas chegaram primeiro, e ele chegou um pouco mais tarde, e a porta não precisou ser aberta por ninguém, mas a porta simplesmente passou por aquela experiência de passar alguém por ela sem pedir licença, sem que usasse qualquer ferramenta. Ele, Jesus, passou pela porta sem a porta ser aberta. Entenda você. Se você quiser continuar entendendo mais, continue me ouvindo, que eu vou continuar falando aquilo que se chama Palavra de Deus. Bem, isso é de tamanha importância. Se você parar para pensar, você vai pensar: puxa vida, realmente o profeta Isaías tinha razão em dizer o que disse nesses 750 ou mais de 700 anos antes de Jesus nascer. Ele já estava profetizando a palavra de Deus. Isso se chama profecias que se cumprem, porque aquelas profecias que não se cumprem, elas não vieram do Senhor. Profecias em primeira mão, ela se cumpre. Se ela não se cumpre, esqueça, ela não foi verdadeira. Mas toda a mensagem profética escrita na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela está se cumprindo passo a passo. Como estamos vivendo hoje? Algumas pessoas têm me perguntado por que é que a natureza está com uma velocidade diferente do que antes. A natureza está muito mais veloz. A velocidade das coisas que acontecem é muito maior do que aquelas que nós lembramos de antes. 20 anos atrás, 50 anos atrás, enfim, ou mais. Então a própria natureza mudou a sua rotação. Ou a própria Terra mudou o seu eixo. Bem, então é importante você entender isso. É importante você ler um pouquinho sobre esse assunto. Então, hoje nós temos muitas coisas que acontecem que nós achamos que ainda não estaria na hora de acontecer. Vem o verão antes da hora, vem o inverno antes da hora, vem a chuva quando não esperamos. Enfim, vem a seca quando nós não esperamos também. Enfim, as coisas estão mais rápidas. E isso é um sinal da natureza. Mas isso também não deixa de ser algum sinal para que o homem também possa se comportar dentro do padrão de Deus. Quando nos comportamos e ficamos no plano de Deus, as coisas vão bem. Nós estaremos caminhando para um encontro com Ele. E muito breve estaremos com Ele.
Muito breve eu espero estar tendo experiências que ainda não tive. Eu já tive algumas experiências, mas eu quero ter experiência de que eu possa ficar no lugar que Ele vai me levar. E eu devo aguardar você lá. E que bom que eu possa estar sentado em um daqueles bancos das ruas de ouro da Nova Jerusalém quando você chegar. E quando você ouvir as palavras de Jesus dizendo: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Isso é, o mundo não tinha sido fundado ainda. As matas não existiam, os mares não existiam quando Deus já começou a pensar em você. Não só em você, em todos aqueles que são a imagem e semelhança de Deus, inclusive eu. Então, estamos todos caminhando numa caminhada para o encontro com Ele, Jesus. Jesus, o Filho de Deus, aquele que vai nos receber, aquele que vai estar conosco. Bem, nós temos textos como a parábola das 10 virgens. Você lembra dela? 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Naquele tempo, metade estava preparada e a outra metade não estava. Esteja no grupo das virgens prudentes. Tenha azeite nas suas vasilhas, para não receber aquilo que aquelas loucas ouviram. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque não vos conheço. Não seja desse grupo, por amor de Deus. Não arrisque sua alma, não arrisque a sua vida, mas esteja na mão de Deus. Que Deus lhe abençoe de uma maneira muito especial. Deus lhe guarde, Deus lhe abençoe, Deus lhe ajude e nós possamos chegar mais perto de Deus. Oramos, querido Pai Celestial, nós te pedimos a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia sobre todos aqueles que nos acompanham. Sejam eles abençoados onde quer que sejam. Senhor, cuida deles, abençoa suas vidas. Senhor, trata deles, sara eles, mas principalmente a vida espiritual de cada um deles. Em nome de Jesus, nós pedimos a bênção por todos aqueles que nos acompanham. Muito obrigado. A gente volta mais tarde. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo. O Hildo também estava acompanhando. Hildo, Deus abençoe. Hildo Vilela, em Pelotas. Muito obrigado, Hildo, por você estar acompanhando a gente. Muito obrigado àqueles que estão chegando, muito obrigado àqueles que chegaram. Fátima Viviane da Silva, muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia, amado irmão, graça e paz, diz a Fátima. Muito obrigado, Fátima. Muito obrigado, Fátima. Você faz parte do nosso Face, não é, Fátima? Muito obrigado, Fátima. Com muito carinho, com muito amor por você, por sua família. Nós agradecemos a Deus e obrigado. A gente vai pesquisar um pouquinho mais agora. Vou olhar um pouquinho mais no meu Face para me identificar um pouquinho mais com você. Muito obrigado, Fátima. Deus abençoe de uma maneira muito especial. Bom dia, amado irmão. Graça e paz, disse ela. Muito bem. Agradeço de todo o meu coração aqueles que estão aparecendo por aqui. Muito obrigado. Algumas pessoas às vezes não aparecem por aqui, eu tenho alguma dificuldade às vezes em encontrá-las. Depois que passa eu vou encontrar de uma outra maneira. Bem, mas a gente volta. Que Deus abençoe a vocês todos de uma maneira muito especial. Tenham todos um bom final de semana. E aqueles que puderem encontrar a gente lá na 1º de maio, 1054, amanhã estaremos lá. Tenham todos um bom final de semana e a gente se encontra amanhã. Amanhã, se Deus quiser, por esse horário, a gente já está antes um pouquinho, já está com vocês, se Deus quiser. Até lá, em nome de Jesus.